Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A adoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança se tornou um dever das empresas do setor da construção. Tem se falado cada vez mais em ESG, termo que se refere a uma cultura sólida de sustentabilidade e coletividade nas estratégias das organizações. Sobre este assunto, vamos conversar com o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo, Carlos Alberto de Moraes Borges, com o diretor executivo da Citaui, Gustavo Pimentel, com o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho, e com o diretor da Dimensional Engenharia, Vinícius Benevides. Vamos abrir este episódio ouvindo o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo, Carlos Alberto de Moraes Borges, que vai explicar sobre o atual panorama do ESG. O tema ESG, a sigla representa o Environmental Social Governance, né? Não é nenhuma novidade, né? Conceitualmente é muito parecido com a antiga sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental, e é o tema do momento. A gente tem uma quantidade muito grande de eventos e seminários, né? É um tema que está sendo falado, e meu objetivo aqui é falar um pouquinho com vocês sobre a governança dentro do ESG, como realmente a base, né? A estrutura, o framework para a gente avançar no tema. Bem, muitas empresas da economia como um todo, né, e especialmente do setor imobiliário, já tratam do tema há muito tempo, né? A gente tem inúmeros exemplos de boas práticas, né, relacionadas ao tema, né? Na parte ambiental, por exemplo, a gente tem empresas que desenvolveram e desenvolvem sistemas construtivos sustentáveis, né, bastante parrudos, né, e com certificação ambiental ou não. E hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 5º país do mundo em maior quantidade de certificados verdes em edifícios, né? Então, há bastante tempo, muito antes da ênfase da sigla ESG, a dimensão ambiental já é tratada por muitas empresas. Da mesma forma, a parte social também é tratada em inúmeras empresas, especialmente as maiores. Tem fundações, institutos que fazem belos trabalhos sociais, né? A gente poderia citar muitos exemplos. Um deles, por exemplo, é o Instituto Cirela, que é dirigido pelo meu amigo Aaron Zilberman, que faz um belíssimo trabalho aí há mais de 10 anos. Então, a gente tem também muitas empresas que já tratam deste tema. No Brasil, o social está muito ligado à ajuda aos mais carentes, aos pobres. Na Europa, o conceito é mais abrangente, né, de contribuição para a sociedade como um todo. Enfim, e na parte de governança, as próprias empresas de capital aberto, né, em função da lei SAs e do novo mercado, regido aí pela B3, já são obrigadas a terem sistemas de governança corporativa estruturados, né, com conselhos, diretoria executiva, comitês, regras e políticas bastante claras e transparentes, né? Então, cada uma das siglas do ESG já é tratada há muito tempo de diversas maneiras e por muitas empresas. Então, por que agora, né, se o tema conceitualmente já é conhecido e se já é tratado por tanta gente há tanto tempo, por que agora ele está tão em ênfase no momento? Bem, a gente tem várias razões, né? Uma delas é a questão, efetivamente, da pandemia, né, que trouxe uma conscientização maior, uma ênfase grande para o tema. A gente está tendo também uma pressão grande aí de investidores, de órgãos financeiros, para que as empresas tratem do tema. A gente tem uma sociedade, né, que está muito consciente, especialmente os jovens, de que as empresas não têm como único papel atender aos seus executivos, aos seus acionistas, mas sim à sociedade como um todo. A gente tem as mudanças climáticas, que não são um tema mais esotérico, abstrato, que já estão afetando as nossas vidas. Então, de fato, a gente tem uma sinalização de que o tema realmente veio para ficar e precisa ser tratado pelas empresas, né? Talvez a médio prazo,
tratar do tema ESG não traga tanto benefício, mas não tratar será realmente impactante para as empresas, né? E eu tenho convicção de que as empresas que não cuidarem dessa agenda no futuro serão irrelevantes ou nem existirão. Então, a gente tem que tratar do tema. No setor imobiliário, né, a gente já tem empresas que estão, neste momento, né, por essas razões que eu comentei, se dedicando mais ao tema, né, especialmente as empresas maiores estão contratando consultorias, estão fazendo diagnósticos, estão inserindo nas suas estratégias corporativas uma agenda ESG de longo prazo, né? Então, os investidores, né, a gente tem conhecimento de diversas empresas no mercado imobiliário, especialmente as estados, que os investidores estão cobrando que essa agenda efetivamente avance. As empresas estão criando metas, indicadores, estão começando a remunerar os seus executivos não apenas por questões econômicas, mas por indicadores relacionados ao avanço dessa agenda, né? E estão divulgando relatórios de sustentabilidade e se comunicando de uma maneira mais completa com a sociedade, né? Então, esse é um caminho que está sendo trilhado e tem uma diferença importante, que agora a agenda está sendo cobrada top-down. Ela tem partido dos conselhos de administração, tem partido dos investidores e dos próprios clientes, né? Mas especialmente dentro da empresa top-down. Essa é uma mudança significativa e importante no tratamento da agenda ESG. Agora, nas empresas de pequeno e médio porte, a realidade é um pouco diferente. O tema está um pouco incipiente ainda em relação a essas questões. E eu queria comentar aqui sobre a governança como, né, a questão, como eu disse anteriormente, muito importante para que nós possamos avançar nessa agenda, né? E aqui já começa uma questão interessante, porque se a gente for perguntar para 10 empresários, especialmente de empresas menores, o que significa governança, a gente vai ter respostas muito diferentes, né? Ainda o tema, de alguma forma, é um pouco abstrato, né? Se a gente for pegar a definição do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que, aliás, é uma fonte de grande qualidade e gratuita para informações relacionadas à governança, né? Recomendo lá que vocês acessem o site e verifiquem, né? A gente tem uma definição clássica, né? Que a governança é o sistema pelo qual as empresas são monitoradas, incentivadas e dirigidas, e normalmente essa definição está associada a uma estrutura formada por conselho de administração, diretoria executiva, comitês estratégicos, regras muito claras, auditorias. Isso está muito consolidado nessas empresas, né? Que são as empresas, como eu disse, que estão tratando da agenda ESG de uma maneira mais estruturada. Nas empresas de pequeno e médio porte, né, como é que na prática a governança se estabelece, né? Normalmente ela está associada a 3 questões: filosofia e princípios claros, né? Fóruns bem estabelecidos com papéis e responsabilidades claras e regras e procedimentos claros. Mas como essas empresas normalmente não têm as estruturas maiores de conselho, normalmente isso está muito associado à conduta dos donos, né? Ao exemplo que eles dão, à forma como eles dirigem o dia a dia das empresas, né? E a realidade das empresas brasileiras não são as empresas de capital aberto, são as empresas limitadas. O Brasil é formado por empresas de dono, normalmente familiares, e são limitadas de capital fechado, né? Então, para estas empresas, para avançar efetivamente numa agenda ESG, né? E mais uma vez digo que isso é absolutamente necessário, né? É um tema que veio efetivamente para ficar. Elas precisam verificar como está a sua governança internamente. E aí cada empresa tem o seu momento, a sua situação particular, e a gente tem que começar por perguntas como, por exemplo, faz sentido criar um conselho consultivo? Existem experiências, por exemplo, de empresas pequenas que compartilham conselhos, né, onde um empresário é conselheiro de uma outra empresa e esta empresa participa de um conselho da primeira empresa, e você tem
um fórum bem estabelecido, né, que trata de estratégia, que tem uma visão mais holística e maior do negócio como um todo, sem a necessidade, né, às vezes sem a possibilidade até de se ter um conselho deliberativo ou mesmo um conselho consultivo. Né? Sucessão, por exemplo, é um tema premente na empresa? Para uma startup, naturalmente, não é, que está começando, né, a tentar desbravar o mundo, mas para uma empresa maior pode ser importante. A mistura entre família, gestão e sociedade, né, o que é comum acontecer, né, o modelo decisório está claro, o sistema de informações é confiável, há conflitos societários essenciais em temas importantes para o negócio. Assim como num casamento, numa família, né, é importante que existam diferenças, né? A diferença pode ser uma riqueza, não um problema, mas há temas essenciais para o negócio que tem que haver um consenso societário. Então, a minha mensagem está muito relacionada à governança nesses aspectos, né? Numa empresa pequena e de médio porte, né? E a gente tem recomendado muito aqui no Secov, São Paulo, esse caminho, né? Que antes de entrar numa agenda pontual ESG, antes de criar um relatório de sustentabilidade, de comunicar, que se faça uma análise dentro da casa para que a gente possa colocar a casa em ordem, né? Talvez um bom exemplo relacionado a isso são os adolescentes, né? Muitas vezes querem salvar uma baleia no outro lado do mundo, mas não conseguem arrumar o próprio quarto, né? Então é importante que essa reflexão seja feita, né? Tem algumas pesquisas interessantes que mostram que 75% hoje dos executivos consideram o tema ESG como importante, mas apenas 14% das empresas pautam o tema para efetivamente tomar decisões, né? Então, a gente tem, aparentemente na construção civil, como é o setor que impacta significativamente o meio ambiente, uma tendência de partir para o ambiental, como se aquilo fosse o mais importante, né? E de fato é importante, né? Porque o setor de fato extrai muita matéria-prima da natureza, mas para realmente a gente avançar numa agenda estruturada, né? E conseguir se preparar para um tema que é absolutamente essencial, o setor tem que trabalhar primeiro na governança, que tem essa dimensão diferente, como eu disse, talvez de uma maneira um pouco mais articulada, mais regrada para empresas maiores, mas que pode filosoficamente também ser muito importante e necessária para empresas de pequeno e médio porte. Então, queria terminar aqui dizendo que tratar do tema ESG envolve investimentos, né, recursos, energia, né? É importante que não se trate pontualmente, se insira na estratégia de cada empresa, mas definitivamente ficará muito mais caro não tratar do que tratar. Agora ouviremos o diretor executivo da Citaui, Gustavo Pimentel. Tipicamente, o olhar ESG, quando avalia uma empresa, um ativo, um projeto, eu dividiria em dois eixos, né? Um é o eixo de produtos e serviços, né? Ou seja, qual é o produto ou serviço daquela operação, atividade econômica e tal. E o outro é operações e conduta, né? Então, como aquele produto ou serviço é gerado, né? Ou é produzido, ou é prestado. E aqui acho que eu daria para trazer aqui com exemplos, né, do setor imobiliário de construção, né? Você pode, eventualmente, como o Carlos colocou, o Brasil é o país com, né, número 5 do mundo, a maior quantidade de edifícios verdes ou edifícios com certificações sustentáveis, né? Ou seja, aqueles edifícios que são ecoeficientes, têm baixo consumo de energia, de água, geram poucos resíduos, enfim, tem várias características interessantes. Então, esse edifício é um produto ou serviço do setor imobiliário ou da construção, né? Mas a forma como ele foi colocado de pé tem a ver com as operações e conduta do incorporador e da construtora e de todos os outros participantes aí do empreendimento, né? Então a gente tem que olhar como é que foi adquirido o terreno, como é que foi o tratamento com os vizinhos, eventuais reassentamentos realizados, como foi a questão do licenciamento, quais foram as práticas, por exemplo, de saúde e segurança ocupacional, uso de mão de obra local, quais foram, né, as práticas aí de recrutamento e até pagamento, né, de salários justos aí para essa força de trabalho que atuou
nesse empreendimento, né? Como é que alguns desses elementos, né, andaram, aí tem a ver com conduta e governança, né? Então todos os processos que tinham interface com o poder público seguiram seus ritos, né, legais e éticos, né, de maneira apropriada, ou seja, e pode ser que a gente tenha um produto ou serviço no setor imobiliário, construção, que é verde, com operações e conduta que não sejam aderentes a boas práticas ESG. Por outro lado, a gente pode ter um projeto, né, do setor de construção imobiliário com operações e conduta nos mais altos níveis, né? Então tudo que eu falei aqui antes, saúde, segurança, licenciamento, relações com os trabalhadores, relações com a comunidade, tudo nos mais altos níveis, e você pode estar construindo, por exemplo, uma termoelétrica a carvão, né? Que é um ativo, aí, uma fonte de energia que a gente deveria eliminar a partir de 2030 se a gente quer manter as mudanças climáticas dentro de um padrão de aquecimento aí do planeta que seja, né, condizente, né, para a nossa vida daqui a algumas décadas. Então, é isso, você tem essa matriz, esse eixo, produto, serviço versus operações e conduta. O ideal é que ambos estejam, né, no nível máximo, mas é aceitável, né, que você tenha um produto ou serviço que não necessariamente seja verde, mas que ainda assim você tenha uma operação e conduta que seja, né, dos melhores estándares ESG. E é dessa forma que os investidores tendem a olhar, os investidores e provedores de capital. Então aqui eu vou concordar com o Carlos, né, de que a aderência dessa agenda com o segmento do mercado financeiro, ou seja, os provedores de capital das empresas e empreendimentos, é um dos fatores pelos quais a gente vê hoje essa discussão muito mais forte. Então, antes a gente talvez não tivesse uma massa crítica suficiente de investidores e provedores de capital forçando essa agenda, né, junto às empresas. Agora nós temos, né, essa massa crítica. Mas esse setor financeiro ele é heterogêneo. Então, alguns vão se focar nas práticas dos produtos e serviços, outros vão olhar para operações e conduta. Né? Se a gente quiser olhar aqui alguns números do mercado global, cerca de 35 trilhões de dólares, né, nas mãos aí de investidores profissionais são investidos considerando aspectos ESG, né, no processo de alocação do investimento, principalmente aspectos relacionados a operações e conduta, né, não necessariamente olhando produtos e serviços. Se a gente olha o volume que está aportado aí em produtos e serviços, né, empresas ou empreendimentos que tenham externalidades socioambientais positivas diferenciadas, a gente chega aí num valor de mais ou menos $1 trilhão globalmente, né, que são os investimentos de impacto, que tem essa intencionalidade do impacto socioambiental positivo, ou se a gente olhar no mercado de dívida, cerca de $2 trilhões, que são os títulos e empréstimos verdes, sociais, sustentáveis, emitidos no mundo até hoje. Né? Então a gente sai olhando a diferença, né, de 35 trilhões que olha operações e conduta de alguma forma para cerca de 3 trilhões que olham produtos e serviços de maneira mais intencional. Né? Então isso dá um pouco a medida aí do tipo de pressão que os atores aí da economia real, principalmente no setor de construção e imobiliário, vão estar expostos. Né? Eu queria fazer outro comentário que é importante. Né? Nada disso é novidade e muito do ESG já está contido nas leis e regulamentações, ou seja, muita coisa de ESG é compliance. Então não tem qualquer novidade, muita coisa de ESG está na legislação trabalhista, está nas normas de saúde e segurança do Brasil e locais onde as empresas operam, está no licenciamento ambiental de empreendimentos. Né? Então muita coisa é puro e simplesmente compliance. Aí a gente tem um outro nível que é um pouco de boas práticas ou compliance com standards internacionais, né, que acabam sendo standards potencialmente mais altos do que o da legislação dos países. Para o setor de construção imobiliário, talvez algo que os senhores estejam mais familiarizados, sejam os padrões de desempenho do IFC, né, que é parte do Grupo Banco Mundial, são muito utilizados para empreendimentos de infraestrutura ou project finance, muita coisa imobiliária. Né? Então, vários bancos no mundo aderem a esse padrão do IFC, notadamente num acordo que é chamado Princípios do Equador. Então, muitos empreendimentos imobiliários e da construção estão sujeitos a esses princípios do Equador e aos padrões de desempenho. Vocês vão estar acostumados a lidar com isso quando financiam esses empreendimentos junto aos bancos. Né?
Então esse é um padrão um pouco mais alto. Mas aí existem vários outros padrões emergindo e se desenvolvendo pelo mundo, e os investidores tendem a ir subindo, né, esse padrão, principalmente os investidores internacionais ou os investidores e provedores de capital brasileiros que estejam também sujeitos a essa competição no mercado internacional, né? Então, um exemplo aqui, eu trabalho com diversos gestores de fundos de infraestrutura e fundos imobiliários, né, que investem em ativos brasileiros. Então, além de, primeiro, cumprir a legislação, o compliance, se eles tiverem cotistas, né, nos seus fundos que são internacionais, provavelmente esses cotistas internacionais exigirão padrões internacionais. Então, esses investidores de infraestruturas vão replicar esses padrões e essas exigências junto aos projetos investidos, né? Agora, um outro ponto que é importante pensar é que alguns elementos aí do ESG e essa pressão que vem dos investidores e financiadores são elementos de cumpra ou você está fora, né? Então, principalmente aqueles que estão mais próximos do compliance, eles vão virar fatores ou exigências que, né, você não tem como fugir. Já outros elementos no caminho das melhores práticas acabam não sendo exigências, mas podem ser elementos que permitem, né, ao tomador aí do recurso ter melhores condições, melhores taxas, menor garantia, ou ser percebido pelo provedor de capital como um investimento com melhor relação de risco-retorno, porque trata bem os seus riscos ou impactos ESG ou socioambientais. Então, é importante esses elementos, né, porque tem muita coisa dentro do ESG que as empresas que fica para baixo do iceberg, né? Então, a parte que está para cima do iceberg é aquele critério explícito que você tem que cumprir ou não, ou um eventual incentivo financeiro se você tem um empreendimento certificado, ou eventualmente se você cumpre alguma meta ambiental e ganha algum desconto de taxa ou algo do tipo. Mas muita coisa a que as empresas de economia real estão expostas está a parte de baixo do iceberg. Você sequer sabe que está sendo avaliado e precificado em cima das suas práticas e da sua performance ESG. Então, esse é um ponto bastante importante para as empresas terem atenção, né? Acho que, por último, eu vou argumentar aqui, talvez um pouco diferente do Carlos, né, que a gente não necessariamente vê uma sequência lógica, né, de começar por governança, ou começar por ambiental, ou começar por social. A gente entende que esses fatores, né, eles na verdade se reforçam, se complementam meio que numa espiral, né? Um não é condição precedente ou condição sine qua non para o outro, mas quem tem melhor governança tende a uma maior facilidade para implantar uma agenda ambiental e social, e às vezes, ao implementar esse tipo de prática, elas podem ser reflexos da conduta, né, dos sócios, dos empreendedores, e essa conduta facilita a construção de outros elementos de governança. Então é dessa forma aqui que a gente gosta de olhar. Eu não preciso nem ir muito longe, né, no mercado para lembrar que tivemos aí casos emblemáticos, né, de empresas com sérias controvérsias de governança, né, corrupção, inclusive estão aí, né, com acordos de leniência assinados, mas eram empresas que tinham boas práticas socioambientais. Então, assim, em absoluto, a questão de governança não garante nada, né, e vice-versa. Com a palavra agora, o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho. A indústria da construção ela tem uma característica muito interessante mesmo, que de fato nós somos avaliados, podemos falar assim, tanto em relação ao nosso produto e nosso serviço, como a nossa conduta e nossas operações, né? Por quê? Porque nós somos, né, normalmente, né, no mercado imobiliário nós somos produtores, vamos falar assim, a gente tem um produto e coloca para o mercado. Mas na infraestrutura ou no serviço, por exemplo, nós somos prestadores de serviço. Então o contratante, normalmente, ele que é o financiado, vamos falar assim, do projeto. E é ele que faz o compromisso do cumprimento das metas ESG com o seu financiador, seja fundo nacional, estrangeiro, etc, etc. E ele, a partir desse momento, passa a exigir, enquanto prestador de serviço, para dar à construtora, né, que vai gerir esse projeto, que ela também adote
essas práticas, não só em relação ao produto final que ela vai entregar, mas sim às condutas e as operações que ela adota, vamos falar assim. Para encerrar este episódio, ouviremos o depoimento do diretor da Dimensional Engenharia, Vinícius Benevides. Como foi dito pelo Carlos e pelo Gustavo, o Brasil é o quinto país com o maior número de certificação de construções certificadas no mundo, né? Então, quer dizer, é um tema de grande relevância e ganha muito espaço aqui no mercado imobiliário. Então, nesse sentido, nós da Dimensional temos uma experiência há mais de década em certificar ativos imobiliários e, por isso, nós temos uma vocação para uma construção sustentável com certificação ambiental. E hoje, todas as nossas construções buscam a certificação ambiental. Então, por que eu acredito em obras certificadas? Porque elas possuem exigência de métrica, de evidenciamento, de ações, de atos, de auditagem, de transparência e de prestação de contas com a sociedade que evitam greenwashing. O que é o greenwashing? É o parecer verde. Então, hoje em dia, em todo o marketing, em toda a campanha de venda das construções, ou pelo menos em 90% delas, você encontra as palavras sustentabilidade, construção sustentável, construção verde, enquanto que o tripé de um projeto sustentável, como o Carlos falou, é ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. E a maioria dessas edificações não endereçam esses três horizontes. Na verdade, essas edificações tratam o tema sustentabilidade como se fosse luminárias a LED, painéis solares, reaproveitamento de água da chuva. Só que, na verdade, uma construção sustentável certificada ela possui inúmeros pré-requisitos e condições de contorno, de projeto e de execução que endereçam esses três horizontes principais e que garantem a conformidade da sua construção com as leis, com as normas e com as melhores práticas. Por isso, uma obra certificada ela possui uma densidade conceitual muito mais profunda do que esses painéis fotovoltaicos e reaproveitamento de água da chuva. Você não só é compulsório por lei, mas você é obrigado a evidenciar toda a gestão do resíduo da sua construção. Você é obrigado a evidenciar documentalmente toda a parte da origem dos materiais e também todo o tratamento que você dá à sua força de trabalho. Então, é importante a gente saber que nas construções sustentáveis e no conceito do ESG como um todo, não tem espaço para cegueira deliberada. Você tem que cuidar adequadamente da sua força de trabalho, tanto com as carteiras assinadas, quanto com a sua saúde, segurança, desenvolvimento pessoal e profissional. E você deve incentivar e cobrar de toda a sua cadeia de valor, de todos os seus fornecedores, para que façam o mesmo. Ou seja, não adianta você estar adequado, mas ter uma postura de cegueira deliberada, permitindo que os seus subcontratados, os seus fornecedores, ajam de forma diversa daquela que você preconiza. Então, você tem que ter até instrumentos contratuais de poder compelir os seus fornecedores, fazer due diligence na sua cadeia de valor, na sua supply chain, para poder garantir isso. Então, assim, é importante as pessoas saberem que quando a gente fala em imóveis certificados, o value for money do investimento é o melhor que pode ter. Porque você tem a certeza, com uma acreditação de terceira parte, de que aquela construção foi totalmente aderente às leis, que ela recolheu os impostos, resguardou o meio ambiente e cuidou da força de trabalho. Então, para se ter ideia da profundidade do diligenciamento que é feito numa certificação ambiental, você é obrigado a comprovar a origem dos agregados que estão contidos no seu concreto. Quer dizer, você compra um concreto de um fornecedor e, na verdade, você tem que diligenciar para saber se a brita que foi utilizada, se a areia que foi utilizada naquele concreto que você comprou daquele fornecedor, se ela vinha de uma pedreira que tem uma licença ambiental válida, se ela recolheu
os seus impostos adequadamente. Então, assim, os impactos positivos para as partes interessadas para a sociedade justificam o esforço, na nossa visão, justificam o esforço da certificação. Hoje, você tem aqui no Brasil, acho que as 3 principais certificações são o LEED e o GBC Casa e Condomínio do Green Building Council Brasil. Você tem também o selo Aqua da Fundação Vanzolini e o selo Azul da Caixa Econômica Federal. Eu acho que hoje são certificações que foram tropicalizadas, que foram adaptadas aqui para a nossa realidade e que já têm aí um histórico de desempenho de diversos ativos certificados. Então, outro ponto que é importante e que essas certificações acabam endereçando é a preocupação com todo o ciclo de vida da edificação, com a diminuição dos custos de operação e manutenção e também com a saúde, conforto e bem-estar dos seus usuários. Neste episódio da Rádio CEBIC, nós ouvimos o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo, Carlos Alberto de Moraes Borges, o diretor executivo da Cital, Gustavo Pimentel, o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho, e o diretor da Dimensional Engenharia, Vinícius Benevides. O tema deste podcast foi ESG e o futuro das empresas. As entrevistas foram captadas durante a edição 93 do ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Este podcast é realizado pela CEBIC com a correalização do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e do SESI, o Serviço Social da Indústria. Obrigada, ouvinte, por acompanhar esta edição da Rádio CEBIC. Até a próxima. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.